E aí, galera, beleza? Queria compartilhar com vocês aqui nessa sequência de vídeos uma coisa que eu fiz há 3 anos atrás e que vários amigos meus acharam legal e eles gostariam de saber como é que faz. Então, eu fiz uma série de tutoriais sobre como fazer um sistema de irrigação com um Arduino. Esse sistema eu fiz ele porque eu queria ter uma pequena horta, mas eu tenho um pouco de preguiça de ficar regando sempre as plantas, etc. E eu também às vezes não tinha tempo, viajava. Então eu bolei esse sistema. O legal dele é que a gente vai construir um sensor de umidade. E aí com esse sensor a gente só vai regar mesmo quando o solo estiver seco. Quando ele estiver úmido, porque choveu uma coisa assim, ele não vai molhar nem nada. Então, como foi que eu fiz isso? Bem, como eu falei, né, a minha ideia era, eu queria ter uma fonte de água, pode ser uma torneira ou um galão de água, ter o meu sistema de irrigação e isso se comunicar com as plantas, de modo que, se as plantas estivessem com uma terra seca, eu ligo ele, se a planta estiver com a terra molhada, eu desligo. Simples assim. E como foi que eu fiz isso? Eu sei que isso pode parecer meio intimidador para quem nunca mexeu, mas na verdade esse circuito é bem simples. Ajuda se a gente for ver por partes. Então, aqui primeiro, vai. A gente vai usar uma fonte de 12 volts, beleza? Para alimentar o nosso Arduino e ligar tudo, todos os componentes. Então, para esse sistema funcionar, ele não é a bateria, ele precisa de uma tomada. A gente vai transformar esse 12 volts em 5 volts, porque o Arduino, pelo menos o que está na lista de componentes, ele funciona a 5 volts, tá? Depois que a gente converter esses 5 volts, a gente alimenta o Arduino e bem, com isso a gente já consegue ligar o Arduino, maravilha. Isso aqui é um símbolo de um capacitor. A gente bota isso para garantir que se tiver uma oscilação de tensão, caso falte energia, volta energia, uma coisa assim, o Arduino ele fique protegido. O que mais a gente vai fazer? A gente vai botar um LED, porque esse LED vai ajudar a gente a ter um feedback visual do que está acontecendo, de como o Arduino está se comportando, que ela é bem tranquilo botar, você puxa uma conexão do Arduino, bota uma resistência, no caso vou usar 100 ohms, e liga no ground no terra. E é isso, já vai ter o LED, sem muita complicação. E aí, o que a gente vai usar para controlar a válvula, para abrir ou fechar ela, vai ser o que a gente chama de um transistor. Nesse vídeo eu vou explicar certinho como ele funciona, para que serve, mas ele é basicamente como uma chave. Então a gente vai usar ele para, caso a terra esteja molhada, a gente deixa a válvula quieta, a gente deixa ela fechada. Caso ela esteja seca, a gente manda um sinal para o transistor e aí o transistor vai abrir a válvula para a gente. Só isso. Mas aí, beleza, como a gente vai saber se a terra ela tá seca ou tá molhada? Vai ser a partir de um sensor de umidade, que a gente mesmo vai construir, a gente não vai precisar comprar. E como é que funciona esse sensor de umidade? Na verdade, ele é bem simples também. A gente vai pegar um pininho do Arduino, vai botar 5 volts, vai passar por uma resistência, e aí a gente vai fazer um sensor que basicamente é uma resistência variável. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente vai fazer uma coisa que, caso esteja chovendo, a terra vai estar úmida. E aí, caso isso aconteça, a resistência dele vai ser baixa. E aí, quando a resistência dele for baixa, nesse circuito aqui, essa tensão que a gente vai conectar em outro pino do Arduino, ela vai estar uma tensão muito baixa. Ela vai estar perto de 0 volts. Mas caso a terra ela esteja muito seca, vai ser o contrário. Esse sensor vai se comportar como uma resistência infinita. Vai ser como se fosse uma chave aberta. O que isso quer dizer então? Quer dizer que aqui vai ser basicamente essa leitura vai dar 5 volts. Então, com essa diferença de leitura, a gente vai poder estimar se a terra está molhada ou seca. E com isso, a gente decide se liga ou não a válvula. E só isso. Nos próximos vídeos eu vou construir mesmo, eu filmei eu construindo todo o sistema e tal. Eu já tinha um construído antes, então eu construí um novo. E aí é só acompanhar as construções, você vai ver que é fácil fazer. E vocês podem ter um sisteminha aí de irrigação na casa de vocês. Vocês podem até fazer uma adaptação, melhorar eles, ou o que vocês acharem melhor. E é isso aí, esse é mais ou menos o escopo do projeto. Ele não é grande, ele não é caro. Eu tenho a lista de componentes nesse vídeo aqui, pode ir na descrição dele, que tá tudo lá. Inclusive com links para uma loja que eu comprei, mas não precisa comprar nessa loja, pode comprar em qualquer outra. E é isso aí.
beleza? Então é só ir nos próximos vídeos aqui dessa playlist que aí vocês vão ver como é que eu fiz para construir esse sistema. Tranquilo? Valeu aí, galera.